O ano de 2023 começa com as centrais sindicais elaborando um plano de valorização do salário mínimo junto ao governo federal. Este foi um dos temas da minha conversa com o líder sindical Cícero Firmino Martinha, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, entidade que vai completar 90 anos. Martinha, o ano começou com a passagem da faixa presidencial entregue por um metalúrgico, né? O povo brasileiro representado aí por um trabalhador. Na posse do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, destacou: trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos para nós. E nos primeiros dias do governo Lula, a gente viu que foi criado aí um grupo de trabalho para estudar como tornar permanente a valorização do salário mínimo. Mudamos, né, Martinha? 2023 é o ano do trabalhador? Sim, eu acredito que a gente retoma, inclusive, algumas situações, né, que os trabalhadores tiveram, a importância da relação capital e trabalho que tivemos no passado. Né, o último governo desclassificou, descaracterizou, não só com relação aos trabalhadores, mas a gente vê que a organização da sociedade de um modo geral. O que nós vimos aí dos índios e Yanomamis, o que tem acontecido em vários setores, na questão, né, de tudo que foi feito, inclusive, né, com relação à questão ambiental, né, quer dizer, tudo destruído. E também passou pela questão dos trabalhadores. Então, a gente estamos aí com não só com a esperança, mas com a certeza que nós podemos reconstruir as coisas. E não é o que tem se dito aí, né, que às vezes as pessoas pegam do lado pejorativo, não, querem voltar a 100 anos atrás, ao início da CLT. Não é isso que nós queremos. Né? Querem um imposto sindical novamente. Quer dizer, isso tudo são bravatas. O que nós queremos quer dizer, é uma relação capital e trabalho dentro do mundo atual, moderno, mas quer dizer, que tenha o reconhecimento dos trabalhadores com a sua importância para a sociedade. Né? O trabalhador não pode trabalhar, não pode ser considerado também algo descartável. Né? O trabalhador ele tem o seu papel, e o Estado tem a responsabilidade social. Né? Quando um jovem vai trabalhar entregando pizza, entregando comida, sofre um acidente e a sua família fica passando necessidade, ele doente, né, com sequelas, etc., quer dizer, a sociedade tem responsabilidade e tem custo para a sociedade. Então, essas coisas todas que nós queremos destruir, queremos uma relação capital e trabalho, onde os trabalhadores tenham o seu papel, os seus deveres, mas tenham também os seus direitos. É isso que nós queremos. Martim, falando sobre isso, né, 56% dos brasileiros, a reforma trabalhista trouxe mais benefícios para o empresário do que para o trabalhador. São 5 anos de reforma. Está na hora de discutir aí alguns pontos? É necessário uma contra-reforma? É necessário que a gente reveja algumas coisas, porque a forma, quer dizer, a nossa categoria, por exemplo, tudo que foi feito na reforma, essa reforma trabalhista, e até as medidas provisórias do governo passado, a gente discutia com os empresários e muitas coisas eram colocadas em prática. Né? Porque aqui a gente tinha já avançado na relação capital e trabalho, através da nossa convenção coletiva. Então, agora, mas as categorias onde os trabalhadores não tiveram essa questão estão sofrendo tremendamente, estão sendo super explorados. Né? Então, você não pode, daqui a pouco vão dizer que não, tem que voltar à escravidão, para poder, não querem que os trabalhadores tenham garantia, não, mas querem voltar então à escravidão, para poder... O que está acontecendo até com esses garimpeiros, né? Quer dizer, que vão lá, os exploradores é uma coisa, agora as pessoas que estão trabalhando lá, quer dizer, estão também sendo contaminadas por mercúrio, etc., sem amparo legal nenhum, e fazendo ainda o errado, né, por intenção das pessoas. Então, é a mesma coisa que estão fazendo aí com os trabalhadores, quer dizer, e você aumenta a concentração de renda, de riqueza. Quer dizer, a pandemia mostrou isso, esses dados que você coloca, claro, cada dia que a gente pega toda uma pesquisa, né, séria, a gente vê o quê? Que na pandemia, quer dizer, a minoria mais rica enriqueceu mais, né, quer dizer, concentrou mais renda e os pobres perderam a arrecadação, de cesta básica, de doações, etc., etc. Então, isso que não pode acontecer numa sociedade e num país do tamanho do nosso, né, um país igual ao nosso, com mais de 200 milhões de habitantes, e, né, com uma força de trabalho extraordinária que tem, com o poder que tem, com o clima que ajuda muito. Né? Não podemos ver essa situação passando fome. Tem 30 milhões de pessoas que voltam ao estado de pobreza já passando fome, dependendo de alguém arrecadar alimento para eles poderem sobreviver. Nós temos visto isso dia a dia, então isso nós temos que acabar.
Martim, nessa mesma pesquisa que a gente tem comentado aí, a pesquisa da Datafolha, ela retrata que 77% dos brasileiros preferem a carteira assinadas e direitos trabalhistas, mesmo se o salário for menor. E o ministro do Trabalho, Marinho, diz que desvirtuaram aí o MEI, né? Estão contratando como microempreendedor individual mão de obra mais barata. A verdade é que o desemprego empurrou 1/3 dos trabalhadores para o trabalho por conta própria, e as mulheres buscam aí, essa desigualdade de gênero, buscam 3 vezes mais atividade autônoma para complementar a renda. O que fazer aí para reverter esse quadro? Pois é, as mulheres já têm passado, né, e a gente tem feito toda uma luta, inclusive para a questão salarial, da igualdade salarial homem e mulher, nas fábricas, onde a gente pode atuar, onde temos condições de atuar. E agora, com essa situação toda da reforma trabalhista, as mulheres que mais sofreram, porque aí você vai levando as mulheres para uma situação, né, de informalidade. Né? Informalidade a gente sabe como é, quer dizer, é muito difícil para você, num país igual ao nosso, onde tem uma super exploração, porque isso acontece mesmo, quer dizer, você leva a mulher para sofrer mais ainda, quer dizer, volta a uma situação pior do que o que tinha antes. Então, quer dizer, precisamos alterar essas condições. Eu acho que o Ministério do Trabalho, o Luiz Marinho, vai ter uma tarefa importantíssima, né, ainda bem que ele conhece bem a área, conhece bem, já foi ministro, né, do Trabalho e como trabalhador também, como dirigente sindical, ele tem conhecimento de tudo isso. As centrais sindicais estão aí com dados também para mostrar tudo isso daí. Eu acho que é possível a gente fazer mudança. A gente sabe que para retomar toda essa situação e a gente mudar essa situação de coisa, a gente sabe que também não é fácil, né? A gente tem essa percepção também e temos esse conhecimento, quer dizer, precisa de um tempo, temos que fazer isso gradativo, mas é possível fazer e nós acreditamos que tem que fazer, não podemos voltar à situação até de barbárie que a gente teve aí nos últimos 4 anos. Martim, e esse ano a entidade, os sindicatos metalúrgicos de Santo André, Mauá e região, faz aí 90 anos de sindicato. Temos um ministro do Trabalho que é comprometido aí com o fortalecimento das centrais sindicais. Qual é a sua perspectiva para o ano de 2023 para o trabalhador brasileiro e para a entidade? Perspectiva muito boa. Felizmente, né, a gente conseguiu eleger o meu companheiro Lula, né, o presidente Lula, né, só ele mesmo podia ser, eu acho que não tinha um outro nome para ganhar essas eleições, tão complicado do jeito que estava, e agora ele tem a tarefa, ele está enfrentando firme, né, eu tenho percebido todas as declarações dele, posicionamento dele com relação a todos os setores, né, todos os setores, não, aqui tem democracia, quer dizer, prevalece a democracia, eu já perdi a eleição e fiquei no meu canto e respeitei as outras eleições, é preciso respeitar quem ganhou a eleição e todos os setores da sociedade precisam ajudar o país a crescer, ajudar a buscar a paz interna. Você tem pessoas sempre que discordam, mas isso faz parte do jogo. Agora, não querer destruir ou querer você usar de uma forma ditatorial para combater a democracia. Isso aí não dá para aceitar mais. E a gente viu todo o poder político hoje unido, e até os próprios setores das Forças Armadas entendendo isso, o papel das Forças Armadas, e os empresários também, os investidores. Ninguém quer deixar de investir num país igual ao Brasil. O cara pode falar o que quiser. Vai investir aonde? Nos Estados Unidos tem muita gente lá investindo lá, não tem mais espaço para todo mundo. Na Europa, vai investir na Europa, também a disputa lá é grande. Então, o Brasil é um celeiro grande para os investidores e tem perspectiva, desde que tenha democracia, desde que tenha respeito às instituições, o Brasil é um país que tende a crescer. Essa miscigenação de raça que o Darcy Ribeiro já falava, que ele tinha uma esperança muito grande, isso acontece aqui no Brasil, né? Um povo se adapta às coisas, um povo guerreiro, né? Trabalhador, quer dizer, que o pessoal aqui tem condições de fazer o Brasil crescer. Né? E nessa esteira aí, eu acredito que esses 4 anos aqui, o Lula, na presidência da República, eu acho que a Previdência, o Ministério do Trabalho, nós temos todas as condições de ajustar essa relação capital e trabalho. Né? As centrais sindicais têm que existir, elas são importantes dentro dessa sociedade, né, que precisa ter ajuste e precisa ter aperfeiçoamento da relação capital e trabalho, mas não de uma forma desumana, igual está acontecendo. Então, as centrais têm um papel, os sindicatos têm um papel importante. O nosso sindicato, eu digo que poucas entidades a gente vê no Brasil que tem 90 anos de existência,
Porque para você ter 90 anos de existência, é preciso que você tenha já, desde o início, tenha assim, caráter, respeito, saber o seu papel. Então, nós entramos aqui dentro do sindicato, quando eu entrei aqui, eu aprendi como que tem que ser dirigente sindical. Você não pode entrar aqui com o sonho de ser burguês, de ser rico, você tem que entrar aqui, você tem que se doar, você tem aqui um papel, você tem uma missão, né? E isso, o nosso sindicato, para chegar aqui, é porque a gente seguiu à risca toda essa responsabilidade, toda essa importância, né, para a gente não se descaracterizar diante dos trabalhadores, diante da sociedade, no nosso papel verdadeiro, defender o interesse dos trabalhadores e formar os trabalhadores para enfrentar, né, os desafios e todos os entraves que tem dentro de uma sociedade democrática.